Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim gravar um vídeo sobre o processo penal, falar das causas de impedimento e suspeição do juiz, do artigo 251 até o artigo 256. Então nós temos dois motivos aí, vários motivos que o juiz está impedido e vários motivos que o juiz está suspeito no processo. Mas, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores falando sobre como funciona o processo penal, sobre o processo ordinário, o processo sumário, não perca, você vai ter uma visão melhor sobre o processo na sua leitura. Se você já está gostando desse vídeo, já gostou dos outros vídeos, deixa aí seu like, ajuda o canal a crescer, ativa o sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Então vamos ler aí. O artigo 252, ele fala sobre os motivos de impedimento do juiz, no qual ele não pode exercer jurisdição no processo. O juiz, ele não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, perceba que aqui fala se o juiz tiver funcionado ou os seus parentes, mas aqui não tem testemunha, porque nós vamos para o 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. O segundo impedimento é só se o juiz for testemunha. Se os parentes dele, em linha reta, colateral, até o terceiro grau, tiver servido como testemunha, o juiz não está impedido de atuar no processo. É só se ele próprio tiver servido como testemunha, tá bom? Fica essa dica porque essa pegadinha cai bastante, eu vou mostrar para vocês nas questões no final desse vídeo. Outra causa de impedimento é a 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Perceba-se que não basta ele ter funcionado como juiz de outra instância, ele tem que ter se pronunciado sobre a questão. Então, ele tem que ter dado uma sentença, uma decisão, se pronunciado no processo, tá? 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, se ele ou os parentes dele forem partes no processo, ele está impedido de atuar nesse processo, tá? Artigo 254 vai falar sobre a suspeição. Então, quando que o juiz está suspeito? E ele mesmo pode dar-se por suspeito e se ele não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Número 1, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, de qualquer das partes. Então, não basta só ser amigo, não basta ser vizinho, não basta conhecer, tem que ser amigo íntimo, aquele que frequenta a casa, ou inimigo capital. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se ele for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Então, claro, se ele estiver devendo alguém ou se alguém estiver devendo ele, é interesse dele que aquela pessoa ganhe o processo para ter condições de pagá-lo. Então, ou se ele for tutor ou curador, por isso que ele é suspeito, tá? Ele tem interesse no processo. 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, essas são as causas de suspeição. Então, não tem jeito, tem que gravar isso mesmo, tem que separar na memória o que é impedimento e o que é suspeição.
No próximo slide aqui, a gente vai ver o que é descendentes em linha reta ou colateral. Então, na linha reta, pai, avô, bisavô, filho, neto e bisneto, que é até o 3º grau. Em linha colateral, tio, irmão e sobrinho, tá? Tio, avô não é, primo não é, porque já é de 4º grau. Mas tio, irmão e sobrinho são parentes, são os descendentes em linha colateral, tá? Descendente é o filho, neto e o bisneto. Ascendente, pai, avô e bisavô, tá? Então, a gente tem que gravar isso, que tio, irmão e sobrinho também entram nessas questões de impedimento e de suspeição. E aqui eu vou falar algumas questões. Antes disso, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu não coloquei no slide. Então, primeiro, o artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar força pública. E a gente vai para o artigo 253, que ele não está nas causas de suspeição. Aqui, ó, nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. É óbvio que nos juízos coletivos, né, onde há mais de um juiz, não pode atuar os parentes, porque pode ser que eles tenham a mesma opinião. Então, se for parente, não pode atuar no mesmo processo nos juízos coletivos, tá? E outros parentes aqui, que são considerados parentes para impedimento, está no artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Então, se teve filhos, ainda assim, mesmo divorciado, está impedido, tá? Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Então, além de ser o pai, o avô, o bisavô, o filho, o neto, o bisneto, o irmão, o sobrinho e o tio, também não pode o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado, tá bom? E o cônjuge, claro, né? O artigo 256, ele fala sobre a suspeição. Então, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Então, aqui é a suspeição, tá? Não é o impedimento, é a suspensão. Então, a parte não pode injuriar o juiz ou de propósito motivar para criar essa suspeição. E voltando para as questões, vamos lá. Número 1. Concurso do Tribunal de Justiça de 2010, Banca Vunesp. Normatiza o artigo 274 do Código de Processo Penal. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Nos exatos termos do artigo 254, que é de suspeição, do mesmo Código de Processo Penal, o juiz é considerado suspeito se, número 1, for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, correto. Número 2, tiver aconselhado qualquer das partes, correto. Número 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, incorreto, porque isso é um motivo de impedimento e não de suspeição. Então, a gente tem que prestar atenção na questão se está pedindo impedimento ou se está pedindo suspeição. Nesse caso, a suspeição. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, que fala que a 1 e a 2 estão corretas, tá? A 3 é um motivo de impedimento. 2. É do TRF2, 2012, Banca FCC. O juiz poderá exercer a jurisdição no processo em que seu cônjuge tiver funcionado como
Então, ele está perguntando do cônjuge do juiz. Então, qual é a parte que ele fica impedido de atuar se o cônjuge atuar como perito? Se o cônjuge atuar como perito, ele não poderá exercer a jurisdição. E está perguntando qual que ele poderá exercer. Então, letra A, perito, está errada. Letra B, advogado, está errada. Letra C, autoridade policial, está incorreta. Letra D, auxiliar da justiça, está incorreto. Porque o cônjuge atuando como um desses 4, o juiz ele não poderá exercer jurisdição. O juiz só pode exercer jurisdição se o cônjuge servir como testemunha, porque o único impedimento é de o juiz atuar como testemunha e não o cônjuge do juiz, tá? Então, pegadinha aí que cai na prova. 3. Então, a letra E é a letra correta, tá? Da número 2. 3. De 2014 da Banca Vunesp. Nos termos do artigo 252 do CPP, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, então está pedindo uma causa de impedimento, em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau tiver servido como testemunha. Olha a pegadinha aí novamente. O juiz, ele está impedido se ele próprio for testemunha. O cônjuge pode ser testemunha. Então, está incorreto porque fala do cônjuge ou os parentes, tá? Letra B. Ele próprio ou seu cônjuge ou seu irmão for amigo íntimo de qualquer das partes. Isso é causa de suspeição e mesmo assim a questão está incorreta, porque só se ele próprio for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Não fala do cônjuge ou do irmão, tá? Mas de qualquer forma seria um motivo de suspeição e a questão está pedindo um motivo de impedimento. Letra C. Tiver funcionado como juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão? Correto, isso é um motivo de impedimento. Letra D. For parte, entidade associativa ou de classe da qual faça ou tenha feito parte. Isso é um motivo de suspeição e não de impedimento. Então você vê que a questão ela vai misturando o que é impedimento e o que é suspeição, mas ela está querendo saber um motivo de impedimento. Letra E. Seu amigo íntimo for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Essa questão, essa alternativa ela nem tem, né? Porque se o juiz for amigo íntimo, credor ou devedor, tutor ou curador, e não se o amigo dele for, né? Número 4. O juiz de 2014 pela banca FGV. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito, isso porque tal condição é causa de impedimento. Então a questão trouxe impedimento, suspeição, incompetência absoluta, incompetência relativa, perempção. Mas isso é um motivo, é uma dos motivos de impedimento do juiz. Outra coisa, fique atento também, porque nas questões traz os parentes até o 4º grau, até o 5º grau estão incorretos, é só até o 3º grau. Tá bom? Deixa seu like se você curtiu esse vídeo, espero de verdade ter ajudado nessa preparação do concurso do Tribunal de Justiça. Compartilha com seus amigos, dá uma força pro canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e vamos com tudo para essa prova para gabaritar e tirar a maior pontuação possível nessa prova. Espero ter ajudado de verdade e até o próximo vídeo. Deixe os comentários do que vocês querem que grave vídeo, de alguma coisa que vocês têm dúvida que eu vou trazer outros vídeos. Pode me seguir no Instagram, @DianaLoucena, ou no Facebook, @DianaLoucena, e mandar mensagens lá perguntando sobre dúvidas que eu respondo a todos, tá bom? Até o próximo vídeo, espero de verdade ter ajudado.